Bom, nós estamos com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, FAEG, José Mário Schreiner. Qual a sua avaliação sobre o cenário atual do país? O senhor está otimista? Acha que a economia volta a crescer? O Brasil, como todos nós sabemos, passou por um momento muito delicado do ponto de vista político. Discussões das mais diversas possíveis no campo político e o que fez com que a nossa economia desabasse também. Nós não temos dúvida nenhuma que o fator econômico ele está diretamente ligado às questões políticas. Por isso que, passado todo esse momento, a gente espera que a economia comece a se reanimar, a economia comece realmente a andar. E é claro que o principal fator para isso tudo é credibilidade. Nós temos que restabelecer a credibilidade sobre o Brasil. Nós todos sabemos do potencial que o nosso país tem, um país continental, um país que tem uma potencialidade enorme ainda a ser desenvolvido. E é claro que tem que existir um direcionamento, né? O governo ele tem que direcionar que caminho que ele quer chegar. É claro que a equipe econômica do governo federal tem dado demonstrações de que quer acertar, de que medidas precisam ser tomadas e ser adotadas e serem executadas. E nós não podemos, é claro, estar cedendo a pressões que vêm dos quatro cantos. Nós entendemos que o governo federal e principalmente a equipe econômica ela deve tratar com muito rigor todas essas questões, principalmente ajuste fiscal, gastos públicos que devem ser controlados no nosso país. É como na nossa casa. Se nós gastarmos mais do que nós ganhamos, sem dúvida nenhuma, passando um mês, passando 2 meses, 5 meses, 1 ano, nós vamos ter um rombo, né? Nós vamos num cheque especial. E é isso que tem acontecido no nosso país. E é claro que alguns pontos, no ponto de vista econômico, como, por exemplo, essas altas taxas de juros, é extremamente prejudicial. Aí vem toda a equipe econômica e usa isso como um controle de inflação. É claro que, de certo ponto de vista, ele é necessário, mas nós temos que começar já a trabalhar muito fortemente em cima do combate a essas altas taxas de juros que não beneficiam ninguém, apenas o sistema financeiro, apenas o sistema bancário. Então, portanto, eu acredito que a economia retoma. Nós temos que observar algumas reformas necessárias ao nosso país, reforma tributária, reforma previdenciária, a reforma trabalhista e a mãe de todas as reformas, que é a reforma política. O Brasil não suporta mais esse modelo político. Agora nós estamos aí vivendo um momento de eleições municipais e vendo novamente acontecer. É claro que houve algumas alterações nas questões das eleições, como proibição de doação de empresas à campanha política, mas de qualquer forma, se nós não mudarmos o modelo político, o modelo eleitoral brasileiro, eu acredito que aí nós vamos capengar, porque essa é a ponte e a raiz de todos os problemas que o Brasil vive, problema político, problema de corrupção, enfim, e nós temos que combater. Então, portanto, eu sou extremamente... Tenho uma esperança muito grande no nosso Brasil, eu tenho uma confiança muito grande no nosso Brasil e esperamos que o governo federal e toda a sociedade brasileira comece a entender de que esse Brasil pode muito mais e que os brasileiros, acima de tudo, merecem muito mais do que têm tido. Agora, com a volta do crescimento, quais as perspectivas para o setor agropecuário? Tendência a voltar a crescer num ritmo mais acelerado? O setor agropecuário tem sido a âncora do crescimento, a âncora do desenvolvimento. Um setor extremamente moderno, um setor extremamente dinâmico e que tem dado aí lições grandiosas a muitos setores do Brasil e do mundo. Eu sempre tenho dito que não é o setor mais evoluído só do Brasil, mas talvez do mundo. Não há um setor que desenvolveu tanto como o setor agropecuário nos últimos anos. Os números mostram isso, né? O crescimento da nossa produção, a produtividade, com sustentabilidade. Enfim, é um setor extremamente moderno. E é claro que os próprios dados hoje da FAO, mostrando a necessidade de nós ampliarmos a nossa produção mundial, a própria OCDE, que diz que até 2050 nós temos que praticamente produzir 50% a mais do que nós produzimos hoje, e que 50% desses 50% é o Brasil que vai abastecer o mundo. Então o Brasil hoje ele tem um papel central no mundo todo. Quando nós vamos tratar de segurança alimentar, quando nós vamos tratar de produção de alimentos no mundo, o Brasil ele não senta ao lado, ele não senta numa ponta, ele hoje está sentado no meio dessa discussão mundial. Pena que, infelizmente, às vezes nós não conseguimos nos enxergar nesse cenário, mas o mundo todo hoje ele vê isso.
né? Então o Brasil ele tem um potencial muito grande. O setor que apesar de toda a crise econômica, toda a crise que a gente passou, está passando ainda, ele vem segurando, mas ele sentiu, né? O setor agropecuário sentiu muito isso. Basta nós vermos que as dificuldades que têm sido enfrentadas nos últimos tempos em relação a algumas questões como competitividade, que infelizmente nós não conseguimos resolver, e talvez esse seja um dos pontos mais negativos de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Nós tivemos épocas boas, né? Épocas extremamente positivas, onde o Brasil podia ter resolvido seus grandes gargalos, que é na infraestrutura, que é na logística, que é no chamado custo do Brasil, e muito pouco foi feito em relação a isso. Então nós deixamos passar o melhor momento e de repente nós vimos que a nossa casa ela não está tão boa. Nós ficamos nos preocupando muitas vezes com outras coisas, montando barraca, fazendo festa, distribuindo benesses a todo mundo e não fizemos o dever de casa, que é de estruturar o nosso país. Então esse talvez seja o grande problema. E que nós continuamos tendo, sim, custo extremamente elevado para produzir no Brasil. Hoje um produtor americano ele escoa uma tonelada de grãos por $16, nós continuamos pagando $80 por tonelada. Essa diferença alguém perde e alguém paga por isso, né? E sem dúvida nenhuma o setor agropecuário ele enfrenta essas dificuldades. Como eu disse, nós não somos uma ilha, sentimos muito isso, mas apesar disso tudo, eu tenho uma expectativa, a gente tem uma expectativa muito grande em relação ao setor agropecuário, por esse dinamismo, por toda essa força que ele tem. Hoje, o nosso diálogo, ele é um diálogo que já se ampliou muito, né? Nós temos aí estabelecido o diálogo com os vários países, com os vários blocos mundiais, seja na área comercial, seja na área diplomática, e eu não tenho dúvida que são pontos extremamente favoráveis, né? Nós estabelecemos, inclusive, ultimamente um diálogo Brasil e Estados Unidos, tratando das questões que nós somos convergentes. E nós somos convergentes na maioria, mais de 95% das nossas tratativas elas são convergentes. Então são fatos extremamente importantes que nos colocam na vanguarda e sem dúvida nenhuma o Brasil talvez ele deixe de ser aquele país tímido, aquele país que se sentia menor perante os outros. Isso não quer dizer que nós somos maiores que ninguém, mas nós somos iguais e nós temos força. E hoje eu acredito que esses avanços, essas tratativas, esses tratados, esses acordos entre países, entre blocos, é extremamente importante e cada vez mais eu vejo o Brasil preparado para isso. Para ser uma potência mundial, não em armas, não em outras ações, não em ir à Lua, não em Marte, mas sim em ser um grande país no mundo, que é aquele que sustenta, é aquele que alimenta e é aquele que consegue produzir e, acima de tudo, colocar os produtos, não só aos nossos irmãos brasileiros, mas sim também poder oferecer ao mundo todo produtos com qualidade. Agora, na sua opinião, o que ainda pode ser feito para estimular o empreendedorismo no campo, principalmente dos pequenos e médios produtores? Eu tenho um ponto de vista muito direto nesse assunto. O pequeno, o médio, o grande produtor todos eles são importantes, todos. E tem uma importância muito grande. Mas os dados que nós temos, que a CNA tem e que as federações têm, nos mostram claramente. Hoje nós temos 75% dos produtores, mais 85% dos produtores que precisam de apoio, que são os menores, os médios e menores produtores. E os dados que nos levam a essa afirmação são muito consistentes. Nós temos 15% dos produtores que produzem 85% da produção, do valor bruto da produção. 15 produz 85%. E os outros 85 produzem apenas 15%. Estão produzindo muito pouco. Isso não quer dizer que são todos em propriedades menores. Tem algumas propriedades maiores também que estão produzindo pouco. Agora, o que nós precisamos fazer para inverter esse papel? Assistência técnica e gerencial. Por que esses produtores não estão produzindo? Simples, eles não nasceram sabendo. E ninguém foi lá mostrar a eles como produz. Houve um abandono total da assistência técnica no nosso país nos últimos anos. Então, portanto, além de nós vermos esses produtores, e é claro que o sistema CNA, federações, Senar, está fazendo, nós estamos investindo muito em assistência técnica e gerencial, estamos investindo muito em capacitação profissional.
aos produtores, aos trabalhadores rurais, mas nós precisamos fazer um esforço para que o conhecimento que hoje nos leva a ser um dos maiores países em produtividade no mundo, em produção e produtividade, chegue também a esses produtores. Da mesma forma que uma pessoa, quando está com diagnóstico de uma doença que está incomodando, de problemas, vai procurar o médico, esse produtor precisa de um agrônomo, ele precisa de um veterinário, ele precisa de um zootecnista, ele precisa de um técnico agrícola, ele precisa de um engenheiro com conhecimento para poder lhe dar o diagnóstico e lhe receitar o remédio certo. E é claro que muitas vezes esse remédio também ele não é goela abaixo, mas ele é construído. Então, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma. Muitas pessoas têm pensamentos diferentes. Tem alguns que acham que os que estão produzindo mais têm que diminuir a sua produção, a sua produtividade para empatar com os que estão aqui. Tem muita ideologia ainda que pensa isso. Eu já sou exatamente o contrário. Nós temos que deixar os que estão muito bem produzindo e fazendo o papel que eles estão e pegar os de baixo, dar-lhe as mãos e fazer com que eles subam. Muitas pessoas enxergam esse produtor como um problema. Eu enxergo ele como uma solução. O solo dele é o mesmo, o clima dele é o mesmo e vem a pergunta, por que ele não está produzindo? Porque ele não tem acompanhamento técnico, porque ele não tem acesso às tecnologias geradas pela Embrapa, pela iniciativa privada que tem investido milhões em tecnologia. Hoje, a tecnologia agropecuária do Brasil é a melhor do mundo, nós podemos falar isso de boca cheia, é a melhor do mundo, evoluímos demais, e esse foi um dos segredos do crescimento do agronegócio brasileiro, da agropecuária, foi ciência, inovação, pesquisa, tecnologia incorporada pelos produtores rurais. E a partir do momento que nós colocarmos isso a todos os produtores rurais brasileiros, nós vamos ver um crescimento fantástico. É claro que talvez nem todos vão dar conta de acompanhar, mas se nós tirarmos 30%, 40% dos produtores da situação que eles estão hoje, eles vão, em primeiro lugar, melhorar a sua qualidade de vida, dando dignidade à sua família, fazendo com que o seu filho que foi para a cidade, muitas vezes num subemprego, porque ele não teve condições, ele não teve acesso ao estudo, ele possa estar voltando à propriedade do seu pai, da sua mãe, sendo um sucessor familiar, fazendo com que aquela propriedade que não produzia nada passe a produzir, estimulando esses jovens a voltar ao campo e a ficar ao campo. E, em segundo lugar, e importante também, vão ser geradores de riqueza. Eles vão passar a produzir mais. Um produtor que produzia 50 litros de leite, ele passa a produzir 200, não é o produtor que ganha. Claro que ele também vai ter os seus benefícios, mas o município ganha, vai arrecadar mais, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai gerar qualidade de vida a todos. E um ponto fundamental, o desenvolvimento agropecuário, ele é a maior alavanca de desenvolvimento regional e local, porque a pessoa que melhora de vida, a pessoa que tem uma geração de riqueza maior, ela vai gastar o seu recurso aonde? Por exemplo, uma pessoa produz lá no interior do Rio Grande do Sul, ele vem a Porto Alegre, vai a Porto Alegre gastar? Não. Ele vai gastar lá no seu município, ele vai comprar um fogão novo no seu município, ele vai trocar o carro lá no seu município. Então, portanto, essa é uma ferramenta importantíssima de desenvolvimento local. Eu vejo isso e os dados todos que nós temos, que a CNA trabalha com dados estatísticos, não trabalha no achismo, no achômetro, nos mostra esse caminho. Então, portanto, assistência técnica e gerencial, com a qualificação que nós já fazemos e queremos fazer muito mais, é a chave para nós buscarmos esse desenvolvimento rural maior no Brasil. O senhor representa um estado importantíssimo na agricultura brasileira. Qual é a situação do agro em Goiás, as principais dificuldades e reivindicações dos produtores? Olha, o setor agropecuário em Goiás é fundamental. Goiás, se o setor agropecuário pifar, como a gente fala na roça, se der um problema no setor agropecuário, Goiás pode fechar para balanço. Não há na economia local um setor que chegue perto do setor agropecuário. Então, portanto, é fundamental para o nosso estado. Talvez quase 70% do PIB do estado esteja acoplado. É o estado que tem o maior alicerce de PIB em cima do setor agropecuário. Muitas vezes as pessoas acham que é o Mato Grosso, que é outros estados. É claro que eles têm produção grandiosa, mas o estado de Goiás talvez seja o estado que tem a maior dependência do setor agropecuário no Brasil. E é claro que nós temos conseguido avançar muito em termos de produção, produtividade, mas os nossos problemas são como a maioria do país. Falta assistência técnica, a gente está investindo muito nisso. A nossa infraestrutura logística, nós temos aí
basicamente em cima de rodovias. Tínhamos uma hidrovia que ficou parada 2 anos, nos causando um prejuízo enorme de mais de 10 milhões de toneladas de grãos que deixaram de ser transportada, causando um prejuízo de milhões de dólares aos produtores e à sociedade brasileira. Ferrovias a Norte-Sul já faz 30 anos que vai para frente, vai para trás, inaugura, não inaugura, vai gente presa, não vai, libera no outro dia, é uma confusão danada, né? E continuamos pagando caro no escoamento da produção, a sociedade paga caro, a dona de casa ou supermercado paga caro pelos produtos, muitas vezes por falta dessa infraestrutura tão necessária ao nosso país. E é claro, além do que hidrovias. E nós lá temos um problema made in Goiás, como a gente fala, uma palavra meio americanizada, né? Mas um problema interno nosso de Goiás, que é o problema da nossa distribuidora de energia elétrica, a CELG, né? A CELG eu sempre tenho dito que ela tem atrasado muito o desenvolvimento do Estado. Hoje, para você puxar um fio para ligar uma lâmpada de 60 watts, aquelas antigas, que hoje é de LED, mais moderna, é um trabalho danado. Então, portanto, tem atrasado muito. Eu até tenho usado uma frase, um jargão que eu falo que aquelas pessoas que sabem, que dirigem, sabem como é que é. Você liga o carro, pisa na embreagem, engata a primeira marcha e você solta, acelera e o carro não anda, o freio de mão puxado. Esse freio de mão chama-se CELG no nosso estado, ele não deixa o estado andar. Então, portanto, é um problema seríssimo. Existe aí uma ideia e espero que ela aconteça. Nós defendemos a privatização da CELG. O importante é nós termos a energia. É claro que tem que existir controle dos órgãos de controle em função de tarifas, controlar tarifas da energia elétrica. Isso é importante, isso é uma função do Estado. Agora, como não há capacidade de investimentos, nós temos que buscar solucionar o problema, porque a CELG hoje traz sérios prejuízos ao Estado. Na área da agricultura, vou dizer, na área de irrigação, na área de bovinocultura de leite, na área industrial, na área comercial, tem atrasado muito no nosso desenvolvimento. Por isso que nós defendemos abertamente a privatização da CELG. Claro que existem correntes políticas ao contrário, mas nós não podemos prejudicar o crescimento da nossa população, o desenvolvimento da nossa população e o crescimento do Estado em função de uma questão tão séria como essa. Ok. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.